Boa noite a todos vocês, tanto os irmãos presentes como a congregação que está também congregando conosco à distância nesta hora. São congregados em Cristo Jesus, né? Porque estamos unidos em torno desta santa e bendita palavra para aprendermos mais sobre aquele que é nosso Pai, nosso Deus e Pai, e o quanto que devemos melhorar o nosso relacionamento com Ele, porque não é tanto os pais a se adequarem aos filhos, é os filhos que têm que se adequar ao conselho, ao ensino, ao jugo, claro, do pai, os cuidados do pai, aos olhos ativos do pai. E nós vamos continuar falando sobre a doutrina de Cristo. Como eu disse na primeira palestra desta minissérie, que eu iria utilizar os rascunhos do pastor Brian Consuer, fazendo alguns comentários. Mas a palavra de Deus é a semente original, bem sabemos disso. E ela se multiplica sempre, Ela se multiplica. Assim, eu ainda estou utilizando o rascunho de número 2, que o reverendo Brian Consuer pregou em junho deste ano, e já estamos no culto de número 6. Quer dizer, os rascunhos, as notas, suas notas de 2 cultos, nós já estamos com 6 cultos hoje. E aqui estão os temas que já temos tratado nesta série. Para aqueles que, ouvindo este culto pela transmissão, ou mesmo ouvindo depois a gravação, e queira acompanhar toda a série, fazer pedido, aqui está o que já temos tratado. No culto de número 1, nós falamos sobre um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No culto de número 2, falamos sobre um só Deus e Pai de todos. No culto de número 3, falamos sobre princípios de paternidade. Culto de número 4, falamos sobre Jesus tem um Deus. No culto de número 5, falamos, crês tu no Filho de Deus? E nesta pequena palestra de hoje, nós leremos alguns versículos das Escrituras e deixaremos registrado nesta gravação algumas citações ensinadas pelo reverendo William Branham em vários de seus sermões. E se fosse para intitular este culto, eu diria que o nosso título desta noite será Jesus no trono de seu Pai, porque muitos pensam que Jesus está sentado em seu próprio trono, mas a Bíblia diz que ele está sentado no trono do seu Pai. Então vamos nos colocar de pé e vamos ler em São João capítulo 17, versículo 1 ao 6, onde nós encontramos Jesus, que é Filho, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aquele que nunca diz que era Deus, sempre disse que era o Filho de Deus, aquele que sempre disse que estava em harmonia com seu Pai, porque ele estava sendo sempre obediente à vontade do Pai, aquele que disse que as obras que ele estava fazendo não era dele, era o Pai que estava executando as obras através dele. É deste Jesus que estamos lendo aqui em João 17, o qual ora a seu Pai. Jesus falou estas palavras e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Amém. Amém. Nós te agradecemos, Senhor da glória, pela maravilha que é a tua palavra e pela transformação que ela causa em nossas vidas. Aqui estamos, não porque somos melhores do que outras pessoas, não porque nos consideramos a nada da sociedade, mas estamos aqui separados, porque cremos que tu és um Deus separador e que temos que sair do meio do barulho do mundo, das ideias do mundo, para ouvirmos a voz tua, a tua voz suave, que fala de forma tão audível, mas só podem ser captadas por aqueles que têm vida eterna dentro de suas almas. E, Senhor, nós cremos que fazemos parte destas pessoas que foram escolhidas por Ti desde antes da fundação do mundo. Não temos soberba nenhuma em nós, nem nada do que nos orgulharmos, só se for das nossas fraquezas, que são muitas. Mas nós cremos naquilo que está na Tua palavra, e mesmo quando tudo diz ao contrário, nós nos apegamos às Tuas promessas. E bem sabemos que a Tua palavra é a verdade, que Tu continuas sendo o mesmo ontem e hoje eternamente, que és galardoador de todos aqueles que Te buscam, e mesmo nós, meros mortais, sujeitos a tantas falhas e defeitos, e pessoas mesmo até tão desobedientes, mas cremos que não somos filhos da desobediência, cremos que somos filhos do Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos, ó Deus, cumprir os Teus desígnios, cumprir a Tua vontade, fazer a escolha certa diante de cada situação, de cada circunstância que se nos apresenta, que possamos sofrer por amor à Tua verdade e que possamos nos render diante do Senhor, para que assim o Teu nome seja magnificado e glorificado em nossas vidas, para que o Senhor tenha a preeminência. Perdoa-nos, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, e apresentamos diante de Ti cada irmão que tem telefonado, que tem escrito, mandado e-mail e pedindo orações, contando os seus problemas, de suas lutas e do que eles estão necessitando nesta hora. Tu conheces a vida de cada um deles. Creio, não preciso citar o nome dos meus irmãos e minhas irmãs. Tu conheces a circunstância que cada um está enfrentando e as decisões que eles têm que tomar e do que eles esperam e sonham que a Tua perfeita vontade se cumpra na vida destas pessoas, Senhor. E mesmo que não saibamos qual é a Tua vontade para nós amanhã, na questão sentimental, na questão amorosa, na afetiva, trabalhista, seja como for, mesmo não sabendo nós como será o amanhã, pedimos que o Senhor tranquilize os nossos corações, nos dê aquela segurança eterna que somente Teus filhos podem ter, que mesmo pulando no escuro, eles sabem que cairão nos Teus braços, eles sabem que não serão desamparados. Te pedimos o nome de Jesus Cristo por esta hora, nesta hora, por este pequeno grupo que aqui vieram, que aqui se apresentaram, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que não tiveram tempo de vir até aqui. Tu sabe o motivo de cada um, que sobre todos seja uma bênção de Tua palavra, no nome amoroso de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu penso que apenas ler as Escrituras, lendo as Escrituras da forma como ela está escrita e citando para vocês o que já foi pregado por um homem vindicado por Deus, cremos que nasceu com um chamado, um dom profético, será o suficiente ler estas palavras e compreendermos melhor esta questão a respeito da doutrina de Cristo sobre esse Jesus que tem um Pai, e este Pai que é Deus Todo-Poderoso, que é tanto Pai do Senhor Jesus como é Pai de cada um de nós, não é? Nesta escritura que nós acabamos de ler, nós encontramos aquilo que é chamado pelos estudiosos das Escrituras, ou os que trabalham com Bíblias, não é? Com notas e tudo, e eles intitularam isto como a oração sacerdotal de Jesus, em João 17. É onde Jesus ora por si mesmo, ora por seus inimigos,
e ora por si, ora por aqueles que o rejeitam e ora por aqueles que creem nele. Oração sacerdotal, oração intercessória. E nesta oração, ele está pedindo a seu Pai, se apresenta como um filho, e ainda diz que todos possam crer em seu Pai como o único Deus verdadeiro, e que também acreditassem nele como o enviado deste Pai, ou aquele que traz a mensagem do Pai, né? A palavra do Pai. E no sermão Obras do Espírito Santo, parágrafo 32, é um sermão entregue pelo irmão Branham. Neste culto, todas as citações das mensagens do irmão Branham que eu vou ler, a numeração dos parágrafos dos sermões foram conservados de acordo com o texto original em inglês. Então, se alguém tem a tradução para o português e o parágrafo não bate, não fique preocupado, está na mensagem em algum lugar. É que às vezes é como a Bíblia católica, usada pelos católicos, e a Bíblia usada pelos protestantes. O livro dos Salmos, o que você encontra no Salmo 110, né, na deles é o 109, né? Porém, não tem nada faltando, está tudo lá. Então você pode encontrar, você está lendo a mensagem em inglês e ali está a numeração, é página. Já pensou a mensagem com 40 parágrafos? Não existe. Ali são páginas, não é? Ou, às vezes o parágrafo é onde o pregador fez ponto, não é? Fechou um assunto ali, quem colocou para texto apenas dá um enter e já coloca uma numeração no parágrafo seguinte, não é? Só que tem pessoas que são tão inocentes a respeito dessas coisas que eles batem o pé e dizem, não está na mensagem, eu procurei, não está, e aquela coisa. Calma, camarada, calma. Então, os parágrafos que eu vou citar do jeito que está no original em inglês. Obras do Espírito Santo, parágrafo 32. Veja agora, esses dois pedaços tinham que ser exatamente o mesmo. Estou pegando a metade de um assunto e que as pessoas poderão não entender bem do que está sendo falado. Mas fazendo aqui um pequeno exemplo, eu acredito inclusive que as pessoas que ouvem à distância até poderão compreender. Em alguns lugares, não sei se na Índia, na China, não sei aonde, tinha aquelas pessoas que trabalhavam com lavagem de roupa, como chama? Não é a faltaria, então, eu não lembro agora. Lavanderia, né? Mais ou menos isso. Então você chegava lá e entregava a sua roupa e a pessoa, o recibo, ele pegava um pedaço de papel, fazia isso, te entregava uma parte e a outra deixava colada na roupa. Então quando você viesse buscar a sua roupa, entregava um pedaço de papel para comprovar que não houve fraude e tal, então ele pegava essa parte e aquilo tinha que encaixar direitinho, não é? Tinha que encaixar corretamente. Ok, os dois pedaços tinham que ser igual. Foi dado o exemplo, creio que vocês entenderam, principalmente quem já leu isso no sermão. Porque às vezes se você pega o assunto pelo meio, né, você não sabe do que o pregador está falando. Agora veja, esses dois pedaços tinham que ser exatamente o mesmo. Se não for, é um pedaço diferente. Eles tinham que ser exatamente o mesmo. Deste modo, a igreja terá que ter exatamente o mesmo Espírito que esteve em Jesus Cristo, ou ele não irá caber no corpo. Veja, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, completamente, totalmente, em plenitude, literalmente, fez de Jesus Deus na terra. Porque ele nasceu filho de Deus. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, aquele que foi ungido, o Senhor, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez. Então, o Filho de Deus nasceu. Mas quando a unção veio, ou quando seu pai tomou emprestado aquele corpo e disse, este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer de fazer o quê? Habitar, morar. Você mora do lado de fora da casa?
Você habita à distância? Não, Senhor. Tabernaculizar isto é fazer morada. Foi o que Deus fez com seu Filho. Deus entrou em Jesus Cristo e dali por diante você tinha Deus na terra falando com as pessoas. E esta é a maneira que ele foi feito Deus na terra, porque o Pai habitou nele. Isso foi tão explicado pelo mensageiro de Deus, mas o povo faz questão de trocar tudo, né? Então agora, se o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, Deus mesmo, se ele ao vir morar em Jesus, fez de Jesus Deus na terra, segundo as palavras de William Branham, e fez ele um com Deus, e o profeta disse, esta é a razão, porque Jesus era um com o seu Pai, porque o Pai estava morando dentro dele. Veja, agora, se este Espírito que habitou em Jesus Cristo vir e habitar na igreja, o Branham disse, tem que ser o mesmo. Agora, se esse Espírito Santo morando na igreja faz o mesmo efeito que fez em Jesus Cristo, então nós teríamos que dizer que a igreja é Deus. Vê? O pensamento, tanto o pensamento trinitário como o unicista, é extremo. Ambos estão errados. Agora, Deus morando em Cristo, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Então isso mostra que a igreja também tem que chegar a ser uma unidade com Deus. William Branham pregou o sermão Unidade e pregou também o sermão Unidade de um Deus numa única igreja. Você só pode ser um com Deus se o Espírito Santo vir habitar em você. Isso individualmente. E quando falamos na igreja de forma coletiva, porque todos são um corpo só, com muitos membros. E onde fica Jesus, o Filho de Deus? Então a igreja só se torna um com Deus se tomar Jesus como exemplo. Ele se submeteu à vontade do Pai completamente e Deus pôde fazer morada nele. E agora todos os outros filhos, todos os demais irmãos de Jesus Cristo tomam o mesmo exemplo dele, assumem seu papel, o seu rol de filho nesta grande família, nesta grande família de irmãos, tendo Deus como um Pai. E uma vez que você faz o que Jesus fez, obediência, submissão, então como Deus veio morar em Jesus Cristo, Ele também vem morar na igreja, vem morar em você, vem morar no crente, no homem, na mulher, no jovem, que fizer as mesmas obras que Jesus fez, que são obras de obediência à vontade do Pai, não à sua própria mente, não à sua própria cabeça. Vê? Esses outros filhos também rendem-se. Você tem sua vontade? Tem seus desejos? Tem seus sonhos? Tem. Mas você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que vier depois disso é lucro, as outras coisas serão acrescentadas. Jesus tinha sua própria vontade, mas ele disse, eu rendo isto. Se possível, passa de mim. Isso não deixa isso acontecer comigo, mas que a tua vontade tem que ser feita? Tem, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ok, veja. Ele tinha que ser exatamente o mesmo. Deste modo, a igreja terá que ter exatamente o mesmo Espírito que esteve em Jesus Cristo, ou ele não irá caber no corpo. Você entende isto? Agora, isto é para metodista, batista, anglicano, católico, o que puder ser. Tem que se encaixar exatamente com o Espírito que estava em Cristo Jesus. Veja, aí se tem que encaixar, aí está aqui, a parte que ficou, né? A parte da palavra está aqui, está desse jeito. Aí vem um camarada que aprendeu sobre a Bíblia, estudou sobre a Bíblia, pregou sobre a Bíblia, mas a parte que ele tem alguns recortes, né? Mas está assim. Aí quando foi encaixar, ei, que é isso, rapaz? Eu nunca vos conheci. Não encaixa, você vê? Não tem como. Não tem como. Agora, tente imitar o mesmo corte para encaixar. Tente imitar.
Quem tentou imitar, foi dito: amigo, por onde tu entraste? Que não está nada combinando, as vestes aqui não é a mesma coisa. É um furão, fura-fila. Tem que encaixar, veja, tem que encaixar com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, porque é isso o que Deus rasgou e deu a parte para você do pacto, quando Ele, Deus, ressuscitou o seu Filho de entre os mortos. Você vê que o reverendo William Branham só repete as palavras dos apóstolos. Vê? Diz que Deus ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos, ressuscitou a Jesus. Não é que Jesus ressuscitou a si próprio. Por ele teria ficado lá, teria apodrecido lá. Vê? Mas Deus disse para ele: eu não vou deixar você nessa situação. Você vai ser o sacrifício, você vai morrer. Porém, no momento próprio, eu te levantarei dos mortos. Eu vivificarei, te tornareis a viver, né? Te tornarei a dar vida, né? E ele confiou na vontade de seu Pai. E claro, foi Deus que o ressuscitou. Toda a Escritura mostra isso. Veja. E aqui está o profeta dizendo a mesma coisa. Então, o que Deus rasgou, deu a parte para você do pacto, quando ele ressuscitou o seu Filho dentre os mortos e o colocou à sua destra nas alturas. Uma vez que Deus ressuscitou a Jesus, ele te assegurou esta salvação, esta vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre tudo. Te deu esta parte. Pegou a outra parte, a colocou à sua destra, colocou Jesus sobre o seu trono. Vai chegar um momento que, quando você encontrar esta parte que está em você, que está na tua alma, quando encontrar com Jesus nos ares, isso vai encaixar perfeitamente. Vê? Vai encaixar perfeitamente. Porque é o mesmo pensamento, é a mesma doutrina, é o mesmo ensino, é a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Paulo disse: o mesmo sentimento que estava em Cristo, que esteja também em você. Continua na leitura de Obras do Espírito Santo. E nesta noite, Cristo não está assentado no seu próprio trono. As pessoas falam tanto sobre trono, quem está, quem não está, quem levantou, quem se assentou, quem saiu. Nesta noite, Cristo não está assentado no seu próprio trono. Ele está assentado em trono de quem? Trono de seu Pai. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Não é maravilhoso? E nós temos este grande e magnífico privilégio de saber que algum dia seremos capazes de nos assentar com Ele no seu trono. E Ele assume o trono de Davi, do qual Ele é herdeiro. E nós reinaremos com Ele 1000 anos na terra, e depois por toda a eternidade para sempre. Amém. Só com isto que eu acabei de ler poderíamos ir para casa tranquilo. Medite nisto. Veja que processo. Veja. Nós temos este grande e magnífico privilégio. Esse é o privilégio de ser crente, de ser cristão, viu? É ter este benefício da parte de Deus. Você tem em mãos a parte disso que Ele rasgou, a parte do pacto. E isto não vai se perder, isto não tem como você modificar de maneira nenhuma, porque nem é teu, você não tem domínio sobre isso, é Deus que dá para você. Se Ele dá, só Ele pode tirar, nem você mesmo pode tirar. A parte do pacto que Ele dá a seus filhos. Isto vai encaixar completamente. E estas pessoas são privilegiadas, mesmo sendo pessoas sofredoras. E nós temos esse grande e magnífico privilégio de saber que algum dia seremos capazes. Olha, seremos capazes. O que é ser capaz? Capaz por nós mesmos?
Paulo disse: a nossa capacidade não vem de Deus. Aliás, não é de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. Então não é que nós somos capazes. Deus que nos torna capaz. Ele dá-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Através do processo de aprendizagem que você recebe do Espírito Santo, que é quem dá a revelação, você assume, você aprende como ser um filho obediente. E é por isso que diz: deu-lhes o poder de serem feitos, ou de tornarem-se aquilo que você foi destinado para ser, filho e filha de Deus, nascido de novo. Vê? Então algum dia seremos capazes de nos assentar com Ele no seu trono, com Jesus. E Ele assume o trono de Davi, porque Ele é herdeiro do trono de Davi. E nós reinaremos com Ele 1000 anos aqui na terra. Não é em outro lugar, não é no céu. O milênio será aqui na terra. E depois por toda a eternidade, para sempre. Então aí está a ordem dos eventos, né? A posição em que Jesus está e onde Ele vai estar. Agora veja o que ele pregou no sermão: a seta da libertação de Deus. A seta da libertação de Deus. Eu acredito que os irmãos já têm esse sermão. Ele pregou no dia 1 de agosto de 1956. E eu vou ler o que está no parágrafo 52 do texto em inglês. Quantos aqui estão doentes e aflitos? Vamos ver as suas mãos erguidas. Se você puder, levante suas mãos se deseja que Deus te cure. Tudo bem. Agora, se esta boa salvação, a moda antiga que Deus nos trouxe pelo batismo do Espírito Santo, nesse batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo não é outro senão o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Que desceu no dia do Pentecostes para habitar entre nós e em nós até o fim do mundo. E se esse é ainda o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, e se ele tem o mesmo poder esta noite que ele teve no Pentecostes, nós não pensaríamos que o nosso Deus ficou fraco em 2000 anos, quando ele vai viver conosco por toda a eternidade. Quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Teve um espaço em branco na gravação, então o assunto que o meu Branco estava falando ficou cortado. Ele já estava falando de outro tema aqui. Quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas, como estas, vê? Este será o sinal do Messias. Mas quem é você? Ele disse: eu sou ele. Então, nesse espaço em branco que teve essa falha da gravação, você já encontra aqui ele citando aquela passagem de Jesus falando com a mulher, né, do poço. Ele disse: eu sou ele. Agora, se ele era Jesus daquela maneira ontem, ele tem que ser Jesus daquela maneira hoje, se ele é o mesmo. Agora, a única coisa que é diferente então é que ele não tem um corpo corporal. Seu corpo está sentado no trono de Deus. Esse não é o trono de Jesus, sobre o qual ele está sentado esta noite. A Bíblia diz: ele está sentado sobre o trono de seu Pai. É isso mesmo? É o que diz a Bíblia, não é? No livro de Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, o seu trono está na terra. Ele tem que estar aqui com as pessoas. Então, o trono de Deus está no céu e o trono de Jesus está na terra com o seu povo. Isso soa como 2 tronos para mim. O trono do Pai está no céu, o trono de Jesus está aqui na terra com as pessoas. Veja que coisa. Tá, vamos ler o que ele disse no sermão O Poderoso Conquistador, parágrafo 27. E como eles gritaram de volta para eles: quem é este Rei da Glória?
E os santos do Antigo Testamento gritaram: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Você conhece as Escrituras. O grande anjo Gabriel deve ter pressionado o botão. Aquelas portas enormes se dobraram. Bem debaixo do arco da velha e rude cruz foram Jesus e os soldados do Antigo Testamento. Lá pelas ruas de Jerusalém foram eles com os anjos cantando e gritando: ó, que lar de boas-vindas! Até ao grande trono branco. E ele disse: Pai, estes são aqueles que creram em Ti. Tenho conquistado tanto a morte, o inferno e a sepultura. E eu posso ouvir o Pai disse: assenta-te aqui no meu trono, filho, até que eu faça do último inimigo o teu escabelo, ou o estrado da planta dos teus pés. E Jesus subiu à destra do Deus do céu, no seu trono nas alturas. Ele está lá nesta noite. Há poucas horas atrás, veja, eis o homem de dores. Veja-o, contemple-o à vista de todos. Mas aqui está ele, o poderoso conquistador, posto que ele rasgou o véu em dois. Amém. Amém. Então, você vê, Mambani está mostrando perfeitamente essa relação de em que trono Jesus está. E esta conversação entre ele e seu Pai. No sermão, Deus mantém a sua palavra. Talvez alguém traduza esse título como Deus guarda a sua palavra. Mas o irmão Diógenes traduziu desta forma, e eu creio que está perfeitamente correto. Deus mantém a sua palavra. No parágrafo 31, disse o profeta: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se quer crer que ele é outra coisa além disso, creia. Mas o irmão Brando disse que crê que ele é o Filho de Deus, né? Eu creio que em seu corpo ele era um homem. Ele nasceu de uma mulher exatamente como eu, mas o seu sangue não era de uma mulher, era de Deus. E o Senhor Deus, o Logos que chocou sobre a terra na minha mensagem de hoje de manhã, e chocou o primeiro homem do pó da terra, quer dizer, chocou, aqueceu, né? Que a galinha, quando ela choca os ovos, o que é que ela faz? Ela os aquece. Então, para que as pessoas digam: o que é isso? Chocou. Fez sombra sobre Maria. Então aqui chocou outra vez, aqueceu. E chocou sobre ela para cumprir a sua palavra. E criou a hemoglobina, que trouxe o Filho do Deus vivo. Veja, que se as pessoas não entendem como foi que Deus trouxe seu Filho, enviou seu Filho ao mundo, e ele nasceu como qualquer mortal, como qualquer pessoa. Aliás, nasceu mesmo como qualquer mortal, a ponto que morreu, né? O que acontece no intercâmbio que houve, na troca que houve, no conhecimento que houve entre nossos pais? Não é diferente. A diferença é que Maria não conheceu o varão, mas Deus, o Espírito Santo, fez sombra sobre Maria. Na linguagem bíblica, diz, aqueceu, chocou sobre ela, aqueceu ali. E criou no ventre de Maria o óvulo, e aqui, segundo as palavras do profeta, criou a hemoglobina, todas as partes químicas necessárias, né, como aconteceu conosco, para ser formado esse corpo físico, né? E ali as peças começaram a se desenvolver, coração, cérebro, bofe, tudo. Até que no momento do nascimento, o espírito de vida veio e entrou neste corpo. Se isso não acontecer, a criança nasce morta, acontece um aborto. Foi exatamente igual com Jesus, com a diferença de que não houve um intercurso sexual entre homem e mulher. Esta parte, Deus se encarregou de criar todo o processo no ventre de Maria. E trouxe o Filho do Deus vivo. Eu creio que no corpo ele era um homem. Eu creio que na sua alma
Ele era Deus. Ele era a manifestação de Deus aqui na terra. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, consigo mesmo. E aqui as pessoas entortam tudo isto que eu estou lendo. Porque quando foi que Deus veio habitar em Cristo? Me diga. Foi no Rio Jordão, 30 e tantos anos depois. Aí mesmo assim eles dizem, mas olha aqui o irmão Branham dizendo que na sua alma ele era Deus. Me diga, e na sua alma você é o quê? Você é quem? Este mesmo profeta diz que a alma é uma parte de Deus. Vê? Eu creio que ele não era apenas um simples homem, também nem foi ele um profeta, ele era Deus Emanuel. Quer dizer, Emanuel? Deus conosco. Eu creio de todo o meu coração. Sendo isto verdade, eu não posso provar essa verdade, porque se eu pudesse, então não seria de fé, ou não seria necessário a fé. Mas eu sei que as árvores vêm e vão, sei que as flores vêm e vão, sei que toda a natureza gira, o mundo permanece em sua órbita, por um grande poder supremo. Amém. Amém. Sermão Porta na Porta. Porta na Porta. Parágrafo 71. Se você abrisse a porta e deixasse a palavra de Deus entrar para ser o seu Senhor, eu não me importo com o que o credo diz. Se a Bíblia diz isso, tu és o meu Senhor. Você deve nascer de novo. E quando você é nascido de novo, então você deve ser cheio do Espírito Santo. Agora me diga, você é cheio do Espírito Santo, você é Deus? Vê? Tanto quanto Jesus não era. Não importa qual credo ou qual é, nada disso. Você diz, bem, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O diabo crê na mesma coisa. Você tem que nascer de novo. Todo mundo tem medo desse novo nascimento. Eu sei que você diz para si mesmo que você já tem um novo nascimento, mas eu acho que as nossas vidas às vezes falam tão alto que o nosso testemunho não pode ser ouvido. Vê? Sermão Lei ou Graça, parágrafo 26. Agora, se você estiver crendo corretamente, se você apenas o confessa com seus lábios, isso não faz muito bem. Mas no seu coração, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você não pode viver a mesma vida que você viveu. Você não pode. Porque quando você confessa, não apenas com seus lábios, mas com o seu coração, que quer dizer, com sua mente fixa na palavra, com um entendimento correto, então isto é revelação de que Jesus é o Filho de Deus. E este conhecimento correto, esta revelação correta, desta filiação de Jesus Cristo, do Pai soberano, fazendo obediente à vontade deste Pai, cumprindo o papel que ele cumpriu para ajudar os demais irmãos, o que acontece? Você vai procurar seguir os passos de Jesus. Você vai reconhecer que o sacrifício que ele fez foi por você. E não apenas para você dizer, glória a Deus, ele morreu por mim e apagou meus pecados. Tá, e a parte nossa de cada dia para fazer também. Ou é só um filho que tem que fazer tudo dentro de casa? Não, filho, não é não. Alguém tem que ajudar a lavar prato, alguém tem que ajudar a ir na padaria buscar o pão, alguém tem que ajudar a varrer a casa, alguém tem que jogar uma água na escada, alguém tem que apanhar o lixo. O pior trabalho que tem colocaram para mim, colocar o lixo para fora, colocar o lixo para a rua, recolher o papel de banheiro. Vamos ser claros, né? Por que você acha que é o pior trabalho, é o pior papel? Esse que apanha a sujeira, não é? Que trabalho ele está fazendo? Se não tivesse quem fizesse isso, a casa ia virar um chiqueiro, né? Pior do que um chiqueiro de porco. Para você ver que todo trabalho é importante dentro de uma estrutura familiar. Então tem um papel para você cumprir dentro desta família. E você cumprindo o seu papel, você será vencedor no final. Vencedor porque fiz a parte que me deram para fazer. Nesta grande empresa, cada um recebeu
Uma parte, olha aqui, você cuida do setor de informática, você cuida do setor de gerenciamento de dados, você cuida de trabalhar com os novos empregados. Cada um recebe ali um script, vamos dizer assim. Você é vencedor quando terminou a sua parte, né? Entrega, vamos dizer, a sua prancheta, a papelada, e o chefe examina tudo certinho e diz: aprovado, está tudo certinho, você pode... Terminou seu turno, né? Terminou seu turno. É isso. Eu fiz o que eu tinha que ser feito, o que diste para mim fazer, fiz com boa vontade. O que é que acontece? Bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É simples assim. É o que Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, sou o vencedor, e para cada vencedor tem uma recompensa. Paulo disse: está guardada para mim a coroa da justiça. Veja, então, do mesmo jeito que Jesus fez o seu trabalho, o seu papel nesta família, nesta grande família de irmão, então ele venceu, e ele, ao vencer, ele foi colocado no lugar de vencedor. E agora todos aqueles que fazem o que Jesus fez, ou que são obedientes à vontade do Pai eterno, estes então receberão galardão. Jesus disse: se vocês fizerem o que eu fiz, obedecendo o que eu vos disse para obedecer, então vocês se assentarão comigo do meu trono. Porque Jesus, ao vencer, por fazer o trabalho que Deus lhe determinou fazer, ele foi colocado na posição a ponto de assentar no trono de seu Pai. Jesus disse: agora, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês vão se assentar comigo do meu trono. Agora me diga, estamos sendo igualados a quem? Estamos sendo igualados com Jesus ou estamos sendo igualados com o Pai? Você percebe que é Deus tudo em todos? Deus tudo em todos. Você percebe que mesmo estando em posições diferentes, mas Deus não trata com acepções de pessoas em relação a estes filhos. O seu amor é igual para com todos? É do mesmo tamanho? Aí você diz: mas não é possível. Vai ver que Deus ama mais a Jesus. Pois bem, ele ama mais a Jesus? Pois bem, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então me diga, como você vai medir o amor de Deus? Ele amou tanto a você que o seu Filho primogênito, ele o sacrificou, deu em sacrifício. Então não queira fazer comparações sobre esse tipo de coisa. Não queira se diminuir ou querer ser maior do que quem quer que seja. Digo diminuir no sentido daquela complexo de inferioridade, que a pessoa diz: eu não mereço mesmo, não é para mim mesmo, e aquela coisa toda, e assim não faz, não produz, não leva adiante, não aprende, não se recicla, e assim sucessivamente. Mas é isto: você é um vencedor quando cumpre o seu papel. Você venceu, você terminou o seu turno, terminou a parte que foi determinada para você fazer. Então, o resultado: você não pode viver a mesma vida que você viveu se você crer da forma correta que Jesus é o Filho de Deus. Veja, você não pode. Se você alguma vez obtiver uma verdadeira visão do Calvário. Agora, se você só está aceitando apenas de uma maneira casual, você está simplesmente enganando a si mesmo. Mas quando você realmente tem uma visão do que Jesus foi, que coisa! Como eu gosto de pregar a deidade, a suprema deidade de Jesus Cristo. Se você pudesse perceber quem Ele era e o que Ele fez por vocês, homens e mulheres, seus corações se rasgariam dentro de vocês. E vocês estariam dispostos a jogar fora o lixo do mundo para viver por Ele. Quão glorioso! E que pessoa que Ele era! Se você entende a condescendência de Deus mesmo, desvelando-se a si mesmo, descendo até que Ele pudesse entrar no seu coração. Eu li aonde? Sermão Lei ou Graça, parágrafo 26. Agora, depois de lermos estas palavras do irmão Brando, nem precisamos comentar tanto. Eu quero apenas deixar mais alguns versículos das Escrituras com vocês, antes de encerrarmos. Efésios 1,17, são escrituras
Todas as escrituras conhecidas. Mas quem sabe isso pode ajudar algum peregrino na estrada que pegue apenas este sermão por algum motivo em sua caminhada. Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. É Deus quem dá. Deus é Espírito. E é Ele quem dá a revelação, como disse Jesus a Pedro: não por revelou carne e sangue, mas o Pai. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, quer dizer, o conhecimento dele mesmo, o espírito de sabedoria e de revelação. 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então ele deixa bem claro aqui onde fomos eleitos, viu? Eleito pela presciência de Deus, que também é Pai, porque estes eleitos são atributos desse Deus e Pai. Como você era atributo do seu pai, estava em seu pai, genes de vida que estava em seu pai. Vê? Os filhos de Deus estavam também em Deus, por isso foram eleitos nele mesmo, são parte de Deus. Então, quando ele envia o primogênito para resgatar, ele não está buscando qualquer doido por aí afora, ele não está buscando qualquer barata tonta, ele não está buscando qualquer lixo do mundo, ele está buscando parte dele mesmo, seus filhos, atributos dele. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos elegeu de novo para uma viva esperança. De novo, vem um novo nascimento. Okay? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você estava em Deus antes da fundação do mundo. Ele te elegeu, te escolheu. Você fugiu, andou por outros caminhos, mas com a ressurreição de morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, quando Deus o ressuscita dentre os mortos e o coloca à sua destra, que foi o que nós dissemos no início, ele então pegou uma parte, não é? E deu para você. Deu para você. Então isso é como se ele tivesse te elegido outra vez, de novo. Ele te dá isto, esta segurança, esse novo nascimento. Olha o que nós lemos. Nos gerou de novo para uma viva esperança, quer dizer, através, segundo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hebreus 1:8. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Deixe-me já ir lendo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Você sabe que não temos nenhum problema de chamar Jesus de Deus. Não temos nenhum problema com isso, em chamar Jesus o Filho, chamar ele de Deus, porque os profetas também foram chamados de deuses, e todos os demais filhos não são outra coisa a não ser deuses. Foi o que Jesus disse para eles, quando disse: não diz as Escrituras, vós sois deuses? Aqueles a quem vinha a palavra foram chamados de deuses. E por que agora querem me matar porque eu digo que sou filho de Deus? Porque ele, ao dizer que era filho de Deus, automaticamente ele estava dizendo que também era Deus. E você não pode chamar um gato de cachorro ou um cachorro de gato, pode? Lembrando disso, se uma célula de um pássaro produz um pássaro, a célula de um cachorro, de um cavalo produz um cavalo. Vê? Se é vida de Deus, só pode, a vida se reproduz, ela só pode produzir outra vez Deus. Por isso que é Deus tudo em todos, porque todos os filhos, isso é Deus tudo em todos.
são chamados de deuses. Deuses. Ele é chamado de Deus dos deuses. E você não pode, quando vê isso nas Escrituras, Deus sendo chamado de Deus dos deuses, Senhor dos senhores, eu não posso levar meu pensamento a pensar que está se referindo aos ídolos. Cada ídolo é chamado de Deus, né? Cada nação chama Aparecida é um Deus para os aparecidianos. Inventei uma palavra agora, né? Aparecidianos, né? Padre Cícero é como um Deus para os circenses, lá da parte nordeste, norte e tal do país e tudo. Veja, agora, eu não posso, quando eu vejo isso nas Escrituras, eu não posso levar minha mente a pensar que Deus é Deus dos deuses, se referindo aos ídolos, aos pagãos e tudo. Né? Agora, estes que são deuses, estes a quem a palavra vem, e a palavra que é o canal de Deus comunicar com seus filhos, Deus, o Espírito Santo, vir a seus filhos, é assim. Aqueles a quem vem a palavra são chamados de deuses, deuses, porque este que é Deus, que é o Espírito, vem através da palavra fazer morada em você, tornando você um com Deus. Qual o problema? Qual o problema de você chamar Jesus de Deus? Mas por estes termos, não pelos que os trinitários dizem, nem pelos que os unicistas dizem. Vê? Claro que tudo que eu estou falando aqui poderia ser explicado com mais detalhes, com mais, né? E talvez por eu não saber explicar com mais detalhes, algumas pessoas poderão até questionamentos fortes e convencer, inclusive os incautos. Mas ore para que Deus te revele. Eu posso não saber dizer as coisas, mas eu sei do que sei. Eu sei do que sei. Então, Hebreus 1:8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, porque o Filho tem um Deus sobre ele. O Filho é nosso Senhor e ele tem um Senhor sobre ele, que é o Senhor de todos. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Amém. Amém. Agora vemos onde Deus ungiu a Jesus de Nazaré para fazer ele de Senhor, Cristo, tudo, né? Em Atos 10, versículo 38, Atos 10, 38, está escrito, não é Atos 2, não é Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, que é a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus, ao ungir Jesus, o que é que acontece? Porque Deus era com ele. Vê? Agora, vemos estas palavras na profecia do Antigo Testamento. Está no livro dos Salmos, capítulo 10, Salmo 45, versículo 6. Geralmente, quando citamos o livro dos Salmos, Salmo 1, Salmo 2, falamos Salmo de Davi. Davi, no Salmo tal, diz tal e tal coisa. Né? Porque, geralmente, quando falamos no livro dos Salmos, ele leva o nome de Davi, não é? Mas nem todos os Salmos são de Davi. Não, senhores, nem todos os Salmos ali são de Davi. Tem até as palavras de Moisés, de os filhos de Coré, Asaf, aquela coisa toda. Mas geralmente falamos Salmo de Davi, às vezes não é de Davi. E neste que vamos ler, este salmo, ele leva o título dos filhos, né? É considerado dos filhos de Coré. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Agora, quando você lê estas palavras no livro dos Salmos, você tem somente o teu trono, ó Deus. É assim, foi assim quem
Quem foi rapidamente lá e pôde ver? O teu trono, ó Deus. Agora, Paulo, ou quando você vai para o Novo Testamento e vê esta profecia sendo registrada lá, você já encontra em Hebreus 1:8, o escritor ao livro aos Hebreus, não importa se alguém diga que é Paulo, diga que é Apolo, outro diga quem foi, eu sei que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, não é? E nessas questões não adianta ficarmos brigando quem foi e quem não foi. Tá, então para que alguém não venha atrás de minhas palavras e dizer, não foi fulano que escreveu, foi ciclano. Ok, o autor do livro aos Hebreus nos mostra um detalhe nestas palavras do livro do Salmo. Porque no livro do Salmo está, o teu trono, ó Deus. Mas no livro aos Hebreus, diz que estas palavras foi direcionada ao Filho. Você percebe? Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Vê? Era esta vamos dizer assim, um lembrete que eu queria vos fazer aqui. Então Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Vê? Leve isso para mais um pouquinho para o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, onde você encontra falando sobre Jesus que recebeu a revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e ele passou isto para o anjo, para que ele dissesse para João, para que João escrevesse. E no versículo 6 de Apocalipse 1 diz, e nos fez reis e sacerdotes. Então veja, o rei dos reis, de quem é que ele é rei? De nós. Olha, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então não posso entender ou acreditar que alguém que estuda conosco a doutrina de Cristo ainda tenha alguma confusão a respeito desta diferença entre Deus e seu Filho, né? Um Deus que teve um filho e tudo mais. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito, 2 Coríntios 1, 2 ao 3. Graça a vós, graça a vocês, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte também, né? Eu sei que vocês não estão lendo assim, mas eu estou citando isso porque eu sei que vocês estão conferindo nas Escrituras, e vejo como isso fica claro, e também da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, bendito seja aquele que é Deus e que também é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1, diz, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, e ordenado para os homens nas coisas concernentes a Deus, para que ele possa oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se também dos ignorantes e daqueles que estão fora do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, o sacerdote, né? E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele, este é Deus, tá? Este é aquele. Mas aquele, aí você lembrando das escrituras que já lemos antes, aquele que é Deus de Jesus e que é Pai de Jesus, e por isso aqui está chamando ele de Filho. Vê como a Bíblia se entrelaça? Quer dizer, Jesus mesmo não glorificou a si mesmo, não encheu o peito, dizendo, eu sou o sumo sacerdote. Mas aquele que ele disse, tu és meu filho,
hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, olha, este que é filho, e que Deus disse, você será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, nos dias de sua carne, porque teve um tempo que ele não estava no corpo de carne, mas quando ele assumiu esta forma humana e estava no corpo de carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica para si mesmo. Se ele fosse o próprio Deus, ele estava oferecendo para si mesmo, chorando para si mesmo, orando para si mesmo. Isso é doideira. Isso é doideira, isso é criancice, gente, pensar em tal coisa. Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então tinha um que podia livrar Jesus da morte, e a este ele orava, a este ele clamava. Foi ouvido quanto ao que temia. Deus escutou seu pedido. Ainda que ele fosse filho, porque você é filho de Deus que está livre de problema, que não vai sofrer, que não vai passar por um acidente, que não vai passar por um assalto, que não vai sofrer um AVC e ficar aí todo molenga, dependendo da mão dos outros. Não é porque você é filho de Deus que não vai ficar sendo trocado suas fraldas depois de velho. Deixe de bobice. Melhor a gente crescer, é tempo da gente crescer e encarar os fatos, encarar a realidade. Estamos neste corpo e temos que pagar um preço neste corpo, sofrer neste corpo. Até aprendermos, nem que seja no último suspiro, a entender que estamos aqui dependente unicamente de Deus. Não é como você quer, não é como você quer fazer, ou como você queira morrer. Moisés disse, Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Deus disse, olha, não me trate mais desse negócio, nem quero te ouvir. O irmão Brando disse, como eu queria subir numa montanha, começar a andar, orar e tal, e daqui a pouco Deus me tomar, como fez com Enoque, e depois meu filho encontrar meus sapatos, não fosse de expressão, caçar meus sapatos, quer dizer, assumir o meu lugar, pregar com a minha velha Bíblia, ninguém me encontrar. Isso é teu querer. Terminou sua vida como? Um acidente terrível de automóvel. No hospital, o cérebro inchando dentro da cabeça, os médicos tendo que fazer outra cirurgia, abrir o crânio, porque o cérebro está inchando lá dentro. Não venha para mim com ideia, eu estou acabado com aquela coisa toda, uma dorzinha e corre, me leva para o hospital. Ok, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, mas não deixe de descrer, não enfraqueça na fé quando você não puder caminhar com seus próprios pés, ou conseguir falar com sua própria voz, e você senta lá dentro porque já não tem mais domínio, não tem mais comando de nada. Não é porque você é filho que você não vai passar por isso, não. Vai sim. A diferença entre o final de um e o final do outro é que Deus se alegra com a morte dos seus filhos, porque Ele diz, é o momento de você vir para casa, é o momento de você ver o quanto que valeu a pena passar por este período de teste, neste pontinho azul, neste planeta Terra, e agora você entrar naquilo que é chamado vida eterna com Deus, E os outros não passarão por isso. Veja, mas vamos continuar a leitura. Jesus orou com orações e súplicas a Deus, que só Deus podia livrar ele da morte, e ele foi ouvido quanto àquilo que temia. Ainda que ele era filho, ainda que ele fosse filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você deve estar lendo aí, pelas coisas que padeceu, na sua tradução. E sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote de acordo conforme segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos mais uma escritura aqui, Lucas capítulo 6, versículo 11 e 12. Deixe-me lendo rapidamente aqui, que o tempo está assim, e eu gostaria de deixar registrado isto. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus.
Você pensa que eu estou lendo escritura aleatórias? Não. Estou mostrando aqui pela própria escritura todo o acontecimento. No livro dos Hebreus você leu dizendo que ele orou com orações de súplica a Deus que eu podia livrar da morte. Não é isso? Que eu podia livrar da morte. E aqui no livro de Lucas eu estou mostrando para vocês que eles se enfurecidos com Jesus, faziam conferência, marcando como pegá-lo e matá-lo, e o quanto que Jesus ia ficar com Deus orando, pedindo: livra-me, tu pode me livrar disso. Enquanto não for chegada a hora, Jesus tinha que acabar a sua missão. Ele não podia ser preso antes. Por isso, em algum momento, a Bíblia diz que Jesus fugiu deles. Jesus saiu às escondidas e eles não viram. Veja que sofrimento, que vida. Fazia um milagre aqui, depois tinha que se esconder. Ou subir para a montanha à noite escondido e ficar só com Deus. Então você pensa que era bonitinho, os anjos levaram Jesus para cima da montanha, ficou lá só com Deus, que beleza. Vá naquele tempo, seja transportado no tempo e fique de bituca, observando os acontecimentos. E veja Jesus em oração, aquele que eu podia livrar da morte. Como você faria, se tivesse o lugar dele. Ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Agora veja, quem pode ser este Senhor do céu e da terra, a não ser Deus? Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Na leitura inicial, você viu Jesus orando ao Pai, e dizendo: eu manifestei teus homens ao mundo, aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. O que Jesus está, na oração de Jesus, ele está dizendo: olha, assim como eu fiz, tu me deste a tua palavra e eu procurei obedecer esta palavra. E agora estes que me ouviram, estes também procuraram guardar, eles estão guardando a tua palavra, por isso eu estou orando por eles. A oração de Jesus não é para aqueles que não guardam a palavra de Deus. Pode ver que na sua oração ele estendeu isto até o fim dos tempos, dizendo: por aqueles que hão de crer em mim. É só para os que creem. Ok, vamos concluir com Mateus 26, versículo 39. Está escrito assim, Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém. Deve ser esta também a nossa oração, com tudo aquilo que você sabe que te maltrata, que te persegue, que é uma angústia em tua vida, não é? Está aqui o modelo que devemos assumir. Se não tiver como isso ser tirado da minha frente, se não tiver como sair este obstáculo, então cumpra-se a tua vontade. Se é para mim morrer nessa queda, não é? Se é para mim não conseguir passar daqui adiante, né, com todo o sofrimento, perdendo isto, aquilo, gemendo, chorando, então que seja feita a tua vontade. Mesmo que a vontade de Deus ao ser feita, todos olhem pelos olhos naturais para você e vejam que os resultados não são tão bons. Mas o que importa é que as pessoas acham? O que importa a visão das pessoas? Não é? O que importa é a visão de Deus sobre você.
O que Deus pensa sobre cada um de nós e o que Ele nos mostra sobre si mesmo. Não é? E quando Deus mostra para nós sobre si próprio, nos dá o seu conhecimento, então você descobre que você é parte dele, que é filho de Deus. E não importa o que te aconteça, se é para perder braço, pescoço, perna, seja o que for, tudo te será restituído. Nem um fio da tua cabeça faltará do outro lado. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Pai Santo, Deus eterno e soberano Senhor, por o Senhor ter esse cuidado especial tão grande por nós, teus filhos. Sabemos que não merecemos isto. Nós te bendizemos por tua palavra e pelo conhecimento que tu nos dás através do Espírito Santo, a ponto de sabermos o dia e hora que nós estamos vivendo. Oramos por nossos irmãos que estão espalhados por aí afora. Deus bendito, que todos eles possam ter seu entendimento aberto para compreender as Escrituras, como aconteceu com os discípulos. E eles só foram cheios do Espírito Santo quando tiveram seu entendimento aberto para entender as coisas. E foi esse entendimento aberto em suas mentes pelo Espírito que fez com que eles ficassem esperando, quietos, até que do alto fossem revestidos de poder. Leva cada um de nós a este ponto culminante, Senhor, onde o Espírito Santo pode vir Ele mesmo e nos ensinar as verdades da Tua palavra. No nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Tenham todos uma noite abençoada.